Eduardo Tagliaferro está com prisão decretada. Tagliaferro alimentou a Vaza Toga, informações que estão munindo aí o gabinete do ódio para atacar o ministro Alexandre de Moraes. Quem vai explicar melhor para a gente essa história é o Pedro Zambarda aqui no Plantão do Meteoro. Vamos lá, Pedro. Vamos falar de Vaza Toga, Glenn Greenwald, Twitter Files. Esse corte aqui, acho que a Me dá Letícia completa falha dos países do centro global, do norte global, de fazer Não, qualquer mas coisa uma coisa decente. que eu fico parando pra pensar só, tem uma justificativa jurídica pro Tagliaferro não ter sido preso na Itália, tá? Mas eu achei ótimo o Alexandre já decretar a prisão, porque a informação que chegou pra mim, e a gente viu alguns dados, é que a Vaza Toga está se baseando numa data que foi alterada nos documentos de monitoramento do Ministério do Supremo Tribunal Federal, porque o Tagliaferro era assessor do Xandão, que ele fraudou. Então, o pedido de prisão preventiva do Alexandre está corretíssimo, Sofia. A Itália não prende ele porque a Zambelli tem uma condenação de 10 anos, né? É um pouquinho diferente, né? Por isso que a Zambelli tá presa e ele só tomou ali uma advertência ali na verdade ele teve que prestar esclarecimentos na delegacia. Mas vamos trazer a coluna da Mônica Bergamo, e aí eu vou trazer algumas apurações minhas, da Letícia que está no chat também, e de outras pessoas que estão em cima desse assunto. A justiça italiana libera o ex-assessor de Moraes, mas apreende o seu passaporte. O governo brasileiro pediu prisão de Eduardo Tagliaferro, mas o magistrado italiano aplicou medidas cautelares. Ele não poderá deixar a comuna em que vive sem avisar a polícia. E pior, Sofia, conhecendo esses bolsonaristas, vai que ele comete uma cagada aí e acaba preso, né? Não é muito difícil. Enfim. A justiça italiana negou o pedido de prisão feito pelo governo brasileiro e liberou o ex-assessor do TSE, Eduardo Tagliaferro, que foi detido nesta quarta, dia 1º, para averiguações. Essa informação foi dada pela Auriverde e pelo Alan dos Santos, e aí as coisas foram rodando. Seu passaporte, no entanto, foi apreendido. O Tribunal de Apelação de Catanzaro, que analisou o caso, determinou que ele precisa ficar na comarca em que reside enquanto responde em liberdade ao pedido de extradição feito pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ex-assessor vive em Torano Castello, na Calábria, no sul da Itália. Ele agora não pode sair do país e nem deixar a comuna em que vive sem informar a polícia. As medidas foram tomadas a pedido do governo brasileiro para evitar que o mesmo Tagliaferro possa subtrair-se eventual entrega às autoridades brasileiras após conclusão do processo de extradição. O Ministério da Justiça brasileiro sustentou que a detenção dele seria necessária para que o ex-assessor cumpra a prisão preventiva determinada em janeiro contra ele por Moraes. Tagliaferro saiu do país em meado desse ano, depois de ser acusado por supostos crimes de divulgação de informações sigilosas, em violação dos deveres funcionais, além de indícios de participação em rede de ataques organizados a instituições republicanas. No mês passado, Alexandre de Moraes pediu extradição do ex-assessor para o Brasil. Para ser efetivada, ela precisa passar pelo crivo do judiciário italiano. Ao negar o pedido de prisão feito pelo governo brasileiro, os magistrados italianos decidiram aplicar a Tagliaferro as medidas cautelares de obrigação de permanência e proibição de saída do país, prescrevendo se não se afastar sem autorização do juiz do território do município Torano Castelo. Ele deve também apresentar-se sem demora no comando da polícia militar competente para o território, para declarar o local onde fixará a sua residência e os horários e locais onde estará diariamente disponível, para os controles necessários, com a obrigação de comunicar previamente à mesma autoridade quaisquer alterações dos locais e horários acima referidos. As informações foram confirmadas à coluna pelo advogado de Tagliaferro no Brasil, Eduardo Kuntz. Vamos finalmente ter ciência do procedimento completo e adotar medidas tanto na Itália quanto no Brasil, afirma. O pedido de extradição de Tagliaferro foi feito no mês passado. O ex-assessor passou a ser investigado após a Folha revelar, em agosto do ano passado, que o gabinete de Moraes no STF ordenou por mensagens e de forma não oficial a produção de relatórios pelo TSE para embasar decisões do próprio ministro contra bolsonaristas no inquérito das fake news em 2022. Sofia, eu lamento pela colega Mônica Bergamo descrever isso aqui é simplesmente uma mentira. As operações do Moraes foram legais.
O Tagliaferro pega bastidores do inquérito das fake news para dizer que isso é ilegal e utilizou-se da pena do Fábio Serapião, que não está mais trabalhando na Folha, e do senhor Glenn Greenwald para produzir essa peça, Sofia, que recebeu o prêmio na Folha. Então, assim, a Folha de São Paulo está servindo de correia transmissora da Revista Oeste, da Auri Verde, do canal do Alan dos Santos, que eu não vou mencionar. Tá bom para vocês? E a Mônica Bergamo tá dando isso aqui como se fosse informação. E assim, eu não vou ficar só na Folha. Eu vou ler o que eu escrevi e que outras pessoas estão apurando. Dia 14 de agosto de 2024. Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do TSE, que teve conversas reveladas pela Folha em matéria contra Moraes, foi preso em 9 de maio de 2023 por agredir a sua ex-esposa e disparar uma arma de fogo. Texto do DCM naquele dia. E veja, Sofia, eu não estou dizendo que toda a Folha de São Paulo é parte do gabinete do ódio do Bolsonaro. Eu estou dizendo que essa série do Glenn Greenwald é. Sinto muito. E vocês ainda premiaram esse troço. É inacreditável, assim. Aí segue... Espera só um pouquinho. Eu tinha feito um fio aqui. Eu tô achando que eu vou ter que abrir esses links no meu outro navegador. Só um minutinho, tá, Sophie? Deixa eu pegar aqui só. Eu vou trocar aqui rapidinho. Mas é só para as pessoas verem aqui, porque tem alguns fios aqui. Eu vou ter a Rapidex. Deixa eu tirar aqui da minha tela. Se você quiser fazer algum comentário, Sofia, enquanto eu vou fazendo aqui só a transição aqui, 1 segundo. Senão o Twitter não abre. Não, o que eu posso dizer é que, assim, a gente gosta de fazer essa separação entre o que é a mídia hegemônica e o que Sim. é a mídia de extrema-direita, aqueles jornal da cidade online da vida. Uhum. E essa separação, na maioria das vezes, ela é correta, na maioria das vezes ela é justa. Uhum. Dito isso, a gente não pode esquecer que a mídia, o passado da mídia hegemônica, né? O passado da mídia hegemônica, o Jornal Nacional, com aquele tubo com aqueles canos soltando dinheiro quando tava noticiando a Lava Jato, com Faustão, inclusive dando aula pro Moro de como apresentar as informações. A gente não pode esquecer que por muito tempo a mídia hegemônica Espalharam foi fake news, né? foi linha auxiliar da extrema-direita. Ô, Sof, se você conseguir botar na tela, agora já dá pra ler tudo, ó. Ele foi preso no dia 9 de maio de 2023 por agredir sua ex-esposa e disparar uma arma de fogo. Eu escrevi, no dia seguinte, Alexandre de Moraes o demitiu, o seu celular foi entregue à Polícia Civil de São Paulo. De acordo com o boletim de ocorrência, Tagliaferro, ao chegar em casa, em Caieiras, interior de São Paulo, alterado e após discutir com a esposa, disparou um tiro. Ele foi detido por violência doméstica e uso indevido de arma de fogo e a arma foi apreendida. O assessor foi levado à delegacia. E aí o negócio se estende, tá? Eu fiz vários fios sobre isso. O ICL, o pessoal tava falando no chat também, cobriu essa questão. O Rodrigo Viana foi atrás também. E assim, esse aqui é o boletim de ocorrência, eu fui o primeiro a publicar. Boletim de ocorrência de Eduardo Tagliaferro, ex-assessor do TSE, que teve conversas vazadas pela Folha e Glenn Greenwald em matéria de Alexandre de Moraes. Tem o documento, gente, tá? Esse senhor está na Itália, e aí eu concordo com a Sofia que ela estava um pouco mais pessimista. Eu acho que ele devia ser preso. Um cara que faz esse tipo de coisa tinha que ser preso. E tem muita coisa estranha. A Carla Zambelli tá enfiada nessa história dele da prisão. Ela filmou na época que ele foi preso. E aí, olha só, a Folha de São Paulo começou a seguir as coisas que eu escrevia. A Folha de São Paulo, autora das matérias sobre o vazamento de assessores de Moraes, só hoje publicou que o celular de Eduardo Tagliaferro foi apreendido pela Polícia Civil de Tarcísio. Se você leu o DCM Online, o meu perfil ou a Letícia Oliveira ontem, você sabia disso antes. E aí, Sofia, vem da onde vem o furo do Glenn Greenwald? Qual que é a fonte de Fábio Serapião, de Glenn Greenwald e da Folha de São Paulo e por que isso é importante? Eu vou fazer um breve fio aqui para vocês entenderem essa história. Segue o fio.
Em primeiro lugar, eu não sou contra e nunca serei contra no jornalismo, inclusive no jornalismo de boa qualidade, utilizar fontes anônimas. Eu falo com fontes que pedem anonimato e busco respeitar o anonimato delas. Mas o fato é, a Folha e seus jornalistas não protegeram o anonimato da fonte, ser o celular de Eduardo Tagliaferro, na própria matéria. Inclusive, tecnicamente, se as mensagens não são fruto de hackeamento, se é uma conversa de WhatsApp, certo? O autor do arquivo de 6 gigas é Eduardo Tagliaferro, posicionado do lado direito da troca de mensagens. Sofia, eles erraram, eles não ocultaram nem isso. Eles postaram um bruto das conversas. Inclusive com um print de Alexandre de Moraes passando orientações. Isso nos leva a circunstâncias de como o celular dele ou a memória dessas conversas foi obtida. Daí o DCM Online explica bem nesse texto. A própria Folha de São Paulo diz que o celular de Tagliaferro foi apreendido pela Polícia Civil de São Paulo em maio do ano passado, após sua prisão por violência doméstica. O aparelho foi lacrado e esse registro consta no boletim de ocorrência lavrado no dia 9 de maio de 2023 na Delegacia Seccional de Franco da Rocha. Na época, Zambelli fez um ataque a Moraes utilizando essa prisão. O celular pode ter sido entregue por Tagliaferro para o jornal? Pode. O celular pode ter tido sua memória extraída pela polícia de Tarcísio de Freitas nos 6 dias que ficou apreendido? Pelo documento, ele estava lacrado. Se foi pela polícia, algo errado aconteceu. Jornalista tem todo o direito a sigilo de fontes. O que me chama a atenção, as matérias não incriminam Moraes e seu assessor defendeu armas na Jovem Pan. Jornalista tem que conversar com o demônio, desde que as informações tenham interesse público. Isso é o que falta, parece. Então eu cometi alguns erros de digitação, mas assim, o Tagliaferro, que é o cara da Vaza Toga, cujas mensagens estão explicitadas pela própria Folha, e não é nem no print bruto de WhatsApp, eles mostram que o celular é do Tagliaferro, sem dizer isso na matéria. O mesmo cara que na Jovem Pan estava defendendo armas, Sofia. Então, assim, ele não é uma fonte que não é bolsonarista, gente. É claro que ele tem interesse. E aí me vem o Glenn Greenwald, que recebeu grana do Rumble. Ele também tem interesse em divulgação de extrema-direita. Faz tempo. Claro. Claro. Não, gente, isso não faz nem sentido, sabe? Não, desculpa, não é jornalismo. Não. É ataque. Não, É ataque a Moraes. não E é desculpa, jornalismo. lamento pela colega Mônica Bergamo, chancelado pela Mônica. Chancelado pela Mônica. É horrível isso. A Mônica é uma jornalista com credibilidade. Me salta aos olhos uma coluna publicada dessa forma. Sim. Sim, Então, uma das formas de comentar tudo isso é essa questão aí do lado do jornalismo, que eu já falei, né? Mídia hegemônica já foi por muito tempo e continua sendo linha auxiliar da direita. Não, a gente tá falando aqui da Folha de São Paulo, mas a gente sabe que Poder 360, Metrópolis, vários outros vão nesse caminho de vez em quando também. Estadão, nem vou falar. Mas tem outra coisa que eu acho que me chama atenção nessa história, é o fato do Tagliaferro ter sido solto na Itália. Porque pra mim isso rima com Oswaldo Eustáquio não ter sido deportado pela Espanha, rima com Alan dos Santos não ter sido deportado pelos Estados Unidos. E daí quando eu começo a olhar o porquê que a extrema-direita aqui no Brasil, apesar de não estar derrotada, vamos deixar bem claro, não está derrotada, está acuada, no mínimo. Isso a gente pode dizer, com Bolsonaro em prisão domiciliar, já condenado, com o Lula se reelegendo e, ao que parece, indo para o caminho de mais uma reeleição, etc., está acuada. Enquanto em todos esses países a extrema-direita vai crescendo. Gente, vai enfrentar a extrema-direita, vai enfrentar forças que são antidemocráticas, você tem que pesar a mão. Xandão tá certo, tem que pesar a mão. Se você vai assim, tipo, tudo... Ai, não, isso aí é exagero, não. E a liberdade de expressão e pipipi, popopó. Você vai tomar uma extrema-direita na tua cabeça e depois essa extrema-direita vai destruir a democracia que você diz estar defendendo. Né, Folha?
Tá com saudades da época da ditadura, né? A pressão que dá é essa. Só duas informações rápidas, Sophie. A Itália não prende ele porque até existe crime análogo à quebra de sigilo funcional, que seria um dos delitos dele, mas dentro desse crime não prevê a pena de prisão. E esse Eduardo Kuntz, que é advogado dele, é o mesmo do Marcelo Câmara, tá? Que faz estudo do Bolsonaro nos Estados Unidos. Vai vendo Vai essas vendo, vai conexões vendo, turma. aonde vão parar. É. Enfim. É isso, Pedro. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui num corte repleto de informações. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.